Meu nome é Brian Hoyland e gostaria de compartilhar minha experiência real de quase morte. Vou entrar diretamente na história em que fui exposto a substâncias perigosas, produtos químicos, durante meu serviço militar. Esses produtos químicos tóxicos acabaram desenvolvendo doenças autoimunes em meu corpo. Com o passar do tempo, essas doenças autoimunes afetaram todos os órgãos, dos ossos ao coração. Fui bastante afetado por isso. Em janeiro de 2017, sofri um grave episódio de insuficiência cardíaca. Já estava lidando com a insuficiência cardíaca crônica há algum tempo, mas dessa vez foi muito pior. Passei cerca de 7 horas lutando pela minha vida na sala de emergência. Fui transferido para a UTI, onde enfrentei uma taquicardia ventricular sustentada, ou seja, uma frequência cardíaca elevada. Durante esse momento, comecei a sentir que estava prestes a morrer. Eu sabia que meu fim estava próximo e orei incessantemente. Fechei meus olhos e pedi a Deus que me levasse, pois a dor se tornara insuportável. A dor estava se tornando demais para mim, mesmo eu não sendo uma pessoa que costuma desistir. Mas naquele momento, entreguei-me à ideia de que era hora de tudo acabar. Assim, fechei meus olhos. O que aconteceu em seguida foi incrível. Experimentei minha própria morte. Meu corpo estremeceu e senti um estalo forte. Houve uma onda de dor intensa, mas foi passageira. Durou apenas um instante, tão rápido que mal consegui registrar o quão ruim era, mesmo que fosse pior do que qualquer dor que já havia sentido antes. Mas passou. Naquele momento em que fui sacudido e senti o estalo, minha alma deixou o meu corpo e me vi em um túnel escuro. Toda a agitação e caos do quarto do hospital desapareceram instantaneamente. Em vez disso, fui inundado por um amor e uma alegria que me envolveram por completo. Era como se a atmosfera estivesse impregnada desse amor e dessa alegria. Enquanto contemplava o vazio escuro diante de mim, percebi o quão imenso ele era. Parecia o espaço sideral, mas sem a presença de seres luminosos, estrelas, planetas ou sol. Era um breu absoluto. No entanto, eu conseguia enxergar, o que era curioso. O vazio escuro parecia me chamar, quase me forçando a entrar nele. Enquanto eu vivenciava esse amor e essa alegria, algo me dizia que era assim que era estar ali, sentir aquele amor e alegria, e que tudo estava bem. No entanto, percebi claramente que aquele não era o local onde o amor e a alegria emanavam. Algo estava tentando me atrair, não para o meu próprio bem, mas de forma maliciosa. Então, olhei para aquele vazio e disse a mim mesmo, isso não pode ser verdade. Não foi tão simples quanto apenas dizer essas palavras. Era sobre compreender que aquilo não podia ser verdade sem Jesus. Eu não queria o céu ou a eternidade sem Jesus. Eu já havia sentido a presença dele antes da minha morte. Sabia que ele estava comigo o tempo todo, mesmo quando eu estava morrendo. Por isso, eu sabia que aquilo não estava certo. Quando senti aquele amor e aquela alegria correndo sobre mim, percebi que era diferente do que havia sentido durante todo o tempo em que estive à beira da morte. Era algo muito mais profundo. Quando eu expressei a impossibilidade disso, percebi a existência de uma luminosidade atrás de mim e eu a contemplava o tempo todo, pois conseguia enxergar aquele vazio negro, mesmo que fosse completamente negro. Eu era capaz de vislumbrar suas profundezas e sua vastidão. Assim que notei essa luz atrás de mim, senti o impulso de me voltar em sua direção. O interessante é que, na verdade, não precisei me virar fisicamente para a luz, pois, ao me virar, já estava olhando diretamente para ela. No entanto, nunca perdi de vista o olhar para aquele vazio negro. Dessa forma, eu podia ver em todas as direções ao mesmo tempo, sem a necessidade de desviar meu olhar de um para o outro. Ainda assim, eu focava minha atenção naquela luz, que se tornou o centro do meu enfoque, enquanto eu contemplava o vazio negro atrás de mim e tudo ao meu redor. Comecei a fixar o olhar na luz e manifestei o desejo de estar com ela. No entanto, aquela luz estava extremamente distante. Era impossível calcular a sua distância exata, mas era bastante significativa. Assim que expressei o desejo de estar junto àquela luz, foi tudo o que precisei, mas não senti nenhum tipo de movimento ou velocidade que pudesse indicar o deslocamento até lá, tampouco o vento soprando em meu rosto ou qualquer outra informação sensorial que denunciasse a rapidez do percurso. Foi uma experiência incrível, pois eu me recordava de cada passo que dava. Agora compreendo que o tempo não possui o mesmo sentido que temos na vida cotidiana,
Tudo acontecia rapidamente, e ao mesmo tempo era tão prolongado que era impossível determinar a duração desse trajeto. Enquanto permanecia diante daquela luz, ela era tão deslumbrante e radiante que eu não conseguia desviar os olhos. No entanto, eu sabia que aquela luz não causava nenhum dano em meus olhos. Era diferente de qualquer tipo de luz que se possa imaginar. Sentia como se aquela luminosidade estivesse se infiltrando em mim. Era o próprio amor, permeando a minha alma. À medida que eu absorvia essa sensação, percebia que minha capacidade intelectual ultrapassava todos os limites. Eu sabia coisas que jamais havia aprendido em toda a minha vida, conhecia fatos históricos que nunca havia presenciado. Todas essas diferentes memórias da minha vida estavam presentes ao mesmo tempo, sem qualquer confusão. Era como se eu fosse um supercomputador capaz de processar múltiplas informações simultaneamente. É como quando você tem várias janelas abertas em seu computador e consegue visualizar e percorrer todas elas. Exceto que nesse caso, eu não precisava fazer nenhum esforço, pois tudo estava ali, à disposição. Enquanto observava aquela luz, eu tentava encontrar seus limites. Olhava para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, mas não conseguia identificar o fim daquela luz. O interessante da minha visão era que nada me era ocultado. Enquanto olhava para a esquerda, continuava enxergando para a direita, para cima e para baixo, simultaneamente. Era como dirigir um carro e conseguir visualizar a paisagem enquanto ela passa por você. Era uma experiência incrível, pois eu conseguia ver tudo o que estava ao meu redor, até os confins da minha visão, que continuava se expandindo constantemente. Eu não conseguia alcançar o fim daquela luz, por mais que tentasse. Ela era imensa e me dava a sensação e a compreensão de que era eterna, infinita. Fixei meus olhos naquela luz e, quando percebi isso, mal pude acreditar que ela não me causava desconforto visual. Eu sabia que era Deus. Assim que essa percepção se formou em minha mente, foi quando Deus disse: "Você pode entrar." E então, imediatamente, me lancei em direção àquela luz. Eu não conseguia conter minha emoção. Desejava intensamente estar junto a Ele. Quero dizer que aquilo era Deus, embora Ele não tivesse um corpo físico. Portanto, não sei se aquela luz era simplesmente a manifestação de seu amor, e foi assim que se apresentou a mim, ou se de alguma forma fazia parte do seu espírito. Não posso afirmar com certeza, mas posso dizer que aquilo era diretamente o seu amor. Era algo dele que se manifestou e se revelou em forma de luz. E, enquanto eu estava envolvido por aquela luz, sentia o seu amor fluindo dentro de mim como um rio poderoso e intenso. Minha alma estava completamente aberta para receber aquilo. Não havia resistência, nenhuma barreira. Eu simplesmente me deixei inundar por aquele amor. Era uma experiência tão maravilhosa que se assemelhava a um cobertor aconchegante, daqueles que você retira da secadora em um dia frio e se envolve para se sentir aquecido e seguro. Assim é como esse amor é sentido. E assim eu caminhava imerso nesse amor e comecei a ter uma compreensão de todas as coisas que estavam ao meu redor. Era como se eu estivesse vivenciando uma história da minha vida que nunca havia experimentado antes. Todas essas ideias, desejos e conhecimento estavam ali, presentes para mim. Percebi como seres humanos, somos constantemente distraídos por diferentes coisas, mas ainda assim temos ideias e pensamentos. Porém, essas coisas acontecem e podemos apenas identificar talvez 1 ou 2 pensamentos de cada vez. Alguns poucos privilegiados entre nós conseguem chegar além disso, mas eu não sou capaz. Desconheço como é essa capacidade, mas lá estava eu, capaz de fazer todas as espécies de coisas. E percebi que é assim que Deus é. Ficou tão evidente para mim que Deus tem um pensamento, e dentro desse pensamento estão contidos todos os conhecimentos da humanidade, toda a história, todas as nossas ideias, todas as minhas memórias, todas as suas. Tudo está contido nesse pensamento, e esse pensamento é Jesus Cristo. Foi nesse momento que percebi que desejava ver Jesus. Assim que manifestei esse desejo, uma luz se abriu diante de mim. Eu estava diante de uma grande sala repleta de incontáveis seres. Não sei se consegui ver além dessa sala, pois minha visão era extremamente aguçada e nada estava oculto para mim. Eu podia ver esses seres à minha frente, podia ver as suas costas. Era capaz de enxergar cada um deles sem perder a visão do que estava à frente ou atrás. Era como se eu pudesse vê-los todos de uma só vez. Não havia nada que escapasse à minha visão dentro daquela sala. Porém, eu sabia que essa sala era apenas um ponto de entrada,
uma espécie de sala de boas-vindas. No meio de todos esses seres, que possuíam a forma de um torso humano, eles irradiavam um brilho, um amor justo e uma luz brilhante que não se limitava àquele lugar, embora não fosse tão intenso e significativo quanto a luz principal. Essa luz irradiava do meio, e era ali que o amor emanava. Eu sabia que era Jesus. Era como se um rio fluísse dele, e eu me sentia como um canudo. Essa é a melhor descrição que posso dar. É como quando você bebe de um copo, assim como o que tenho em minhas mãos agora. Você sabe que é um copo grande, mas sabe que não é infinito. No entanto, o amor que fluía era infinito. Era como se estivéssemos continuamente sendo preenchidos, como se estivéssemos bebendo incessantemente desse amor através de um canudo. Nunca faltava amor, o canudo estava sempre cheio, e a experiência era sempre nova e fresca. Isso é o que senti. Jesus é o amor. Era claramente, inquestionavelmente infinito, e seríamos continuamente alimentados por ele, como um canudo que bebe desse amor constantemente. E assim, retornaríamos ao restante do céu, nunca perdendo essa experiência, sempre sendo reabastecidos. Para toda a eternidade, experimentaríamos esse amor novo, fresco e empolgante em nossas vidas. Seu amor é infinito, possui tantas dimensões que seremos capazes de experimentá-lo de maneiras novas ao longo da eternidade. E então, quando vejo e sinto esse amor se derramando sobre mim, eu disse: Jesus, quero ver o seu rosto. Foi quando tudo se encaixou. Eu testemunhei o seu rosto, vi todos os seres ao redor voltarem à sua forma habitual, a forma humana, para que eu também pudesse vê-los. No entanto, uma vez que eu estava focado em Jesus, tudo o mais que eu presenciei foi apenas periférico. Então você sabe, as pessoas costumam me perguntar se eu vi a vovó, se eu a vi. Bem, acredito que sim, pois tive sensações de que vi certas pessoas, mas não consigo afirmar com certeza, pois meu foco estava inteiramente em Jesus. Na verdade, não sei como você poderia estar em qualquer outro lugar, pois ele era tão magnífico, com um rosto de beleza indescritível, especialmente quando seus olhos repousavam sobre mim. Era pura misericórdia, amor, sabe? Ali estava eu diante dele como um grande pecador. Onde eu havia cometido tantos erros em minha vida, e ali, diante dele, eu estava buscando perdão, cheio de remorso antes da morte. Muitos dos meus pecados, pelos quais eu me arrependi durante a maior parte da minha vida, vieram à tona naquele momento. No entanto, enquanto ele me olhava, eu não conseguia deixar de sentir a memória de seu rosto. Minha mente não conseguia trazer nada semelhante àquela imagem, apenas imagens em movimento, como as de um livro animado. Era como se eu estivesse capturando novas visões do seu rosto, enquanto ele me olhava, mas eu não era capaz de comparar com nenhuma memória anterior. Isso foi extremamente interessante para mim, embora eu não saiba exatamente por que Deus permitiu isso. Ele não me permitiu trazer de volta a lembrança de sua aparência, e não sei se isso realmente importa. Na verdade, não importa para mim, não importa como ele parecia. Eu o amei simplesmente, e todos nós o amaremos, porque ele é perfeito. O que foi maravilhoso em seu rosto foi que a misericórdia me envolvia, concedendo-me perdão. Discutimos em detalhes todos os meus pecados, todas as boas ações que realizei em toda a minha vida foram revistas, e todos aqueles seres estavam presentes para testemunhar. Parece que todos no céu foram capazes de vê-lo, creio eu, mas mesmo assim não me envergonhei, pois eu já sabia que todos eles haviam visto tudo o que eu fiz. No entanto, eu sentia vergonha dos meus próprios pecados, mas de uma forma mais saudável do que jamais experimentar em vida. Enquanto Jesus me olhava com amor e misericórdia, ele curava as feridas que eu mesmo havia infligido. A vergonha que sentia era mais uma aversão pelos meus pecados, pois eu percebi o quão terríveis eles eram. Eu podia ver o que eu fiz a ele durante sua paixão, e como isso afetou outras pessoas. Ele me permitiu enxergar os efeitos das minhas ações, não apenas mentiras ou roubos que cometi, mas também como elas feriram outras pessoas. Ele me mostrou as consequências de meus pecados em uma sequência de ondulações, mostrando como eles se espalharam. A maioria dos meus arrependimentos eram pelas coisas que eu não fiz, pelas oportunidades que deixei escapar, pelas desculpas que usei para justificar minha atitude. Na minha perspectiva humana, algumas coisas realmente terríveis aconteceram comigo, mas por natureza, nunca permiti que as pessoas me pisassem. Eu me defendia, e muitas vezes isso não era justo, mas eu me justificava. No entanto, essas coisas realmente me machucavam,
porque eu podia ver como elas afetaram Jesus, e eu acreditava que estava certo agir dessa forma. Enquanto ele me mostrava tudo isso, percebi também que não havia uma noção linear de tempo. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, como se estivesse concentrado em um único ponto no papel. Imagine todo o tempo acontecendo ali, como se estivesse presente de uma vez só e nunca escapasse desse momento. Com o tempo não tendo um fim, tudo estava presente imediatamente, ao mesmo tempo. No entanto, ao contar essa história, eu a apresento de forma linear para que faça mais sentido, pois parecia haver uma noção de sequência temporal. Mas tudo parecia estar acontecendo simultaneamente. Então, eu tive uma lembrança da minha infância, quando minha bisavó faleceu e eu vi meus tios e tias, e todos aqueles que eu amava, chorando. Estava bastante aborrecido porque ela era muito querida, então recordo-me de regressar a casa naquela noite. Foi uma longa viagem de regresso, mas eu era um menino de 6 anos, talvez, e isso abalou-me o tempo todo. Não queria contar para os meus pais sobre isso, pois também não queria deixá-los chateados. Olho para os meus pais, mas chegamos a casa. Lembro-me de ter rezado, ajoelhei-me. Foi a primeira vez que recordo de estar de joelhos. Provavelmente já tinha ajoelhado antes disso, mas foi como uma verdadeira oração autodirigida. Eu queria entregar isso a Deus e derramei meu coração. Foi uma oração longa para uma criança, um longo tempo. Tive aquela sensação, sabe? Aquela sensação de calor que sente quando Deus toca em você e diz: sim, eu vou responder a essa oração. E consegui. Eu teria um filho. Fui para a cama e dormi direto. Não me preocupei mais com isso, e não lembro de ter pensado nisso novamente na minha vida até este momento. Por isso estou perguntando a Jesus: você sabe? Isso realmente aconteceu? Você respondeu a essa oração? E ele confirmou que sim. Foi muito bom para mim. E sabe, eu provavelmente deveria mencionar também que não havia sons audíveis. Tudo estava em silêncio. O que ele dizia para mim estava impresso na minha mente. Era como se eu pudesse estar conectado com os pensamentos dele, e ele estava conectado com os meus. Nós estávamos conectados a todos os outros lá, e eu podia ouvir ou sentir os pensamentos de todos os outros seres, assim como a visão. Talvez não estivesse lá a audição, mas ainda assim, era como se eu estivesse compreendendo o que todos estavam dizendo. Não era confuso, porque tudo acontecia ao mesmo tempo, e ainda era tão claro, pois minha mente conseguia percorrer essas coisas. Então, ele confirmou que respondeu aquela oração. Foi quando eu fiquei completamente impressionado com a próxima pergunta. Ele me diz: bem, por que você gostaria de voltar? E não foi novamente tão simples assim. Por que você gostaria de voltar? E sabe, o que eu queria fazer era mais do que seria meu propósito voltar. Não era apenas voltar para aproveitar a vida e as coisas que vêm com ela. Então comecei a tentar inventar vários motivos pelos quais pensei que eram válidos. E eu disse: minha família sabe como eu trabalho, eu poderia fazer todas essas coisas maravilhosas. Mas tudo o que eu inventava era vazio. Não era porque eles não eram bons, mas era porque eu ainda não era capaz de perceber a ordem adequada das coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. E foi quando me ocorreu, quando eu estava pensando, que estava sentindo o amor dele fluindo para mim. Eu sabia que queria retribuir o amor dele. Eu nunca tinha experimentado esse tipo de amor em toda a minha vida. Você consegue imaginar a coisa mais incrível do mundo? Algo que é tão incrível para você, você suportaria isso por toda a eternidade. Ou, pelo menos, eu teria suportado isso por toda a eternidade, apenas para sentir o amor dele. E é assim que ele se sente em relação a nós. Ele nos ama tanto que é dele. O amor nos faz sentir como se pudéssemos fazer qualquer coisa. E se você aprender a se apegar a isso, sua vida será maravilhosa. E foi isso que eu percebi. Por causa do amor dele, eu queria voltar e compartilhar isso com os outros. Eu sabia que era disso que ele mais iria gostar. Não havia nada que pudesse ser mais importante para Deus do que ter tantas pessoas no céu com ele. Então eu disse: eu quero voltar e dar o seu amor. Eu queria voltar a amar os outros. E ele disse: isso é bom, esse é o propósito. E não era apenas para mim, embora tenha sido dito especificamente para mim. Mas eu acredito que isso é algo que todas as pessoas devem fazer. É daí que vem o nosso propósito: amar a Deus e amar os outros. Compartilhar esse amor. Conforme mencionei antes, tudo estava ocorrendo em um PENDOT, mas o que parecia ser o próximo passo eram as suas instruções finais para mim. Ele disse para eu sair e me deu 3 coisas que eu deveria orar mais. E não era apenas fazer orações rotineiras,
embora elas sejam boas e importantes. Precisamos dizê-las para nos mantermos disciplinados, para seguir nossa agenda humana e não nos desviarmos. Mas elas também são muito bonitas, então ele queria que eu continuasse a fazê-las, porém de forma mais profunda. Ele queria que minhas orações envolvessem a minha vida, que eu realizasse boas ações ajudando outras pessoas, não por uma questão de salvação, pois ele já me mostrou como me salvar. Mas quando temos o amor dele dentro de nós, devemos compartilhá-lo, estar em comunhão e realizar essas coisas por amor e por causa do seu amor. Então percebi que até mesmo algo tão simples como caminhar na rua e pegar um pedaço de lixo para jogá-lo no lixo poderia alegrar o dia de outra pessoa, caso ela não visse o lixo. Talvez não seja o melhor exemplo, mas acho que é maravilhoso por sua simplicidade. Não precisamos realizar feitos grandiosos que chamem a atenção de todos os seres humanos. Devemos chamar a atenção de Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Se eu pegar aquele pedaço de lixo é porque amo a Deus, amo outras pessoas e quero tornar o mundo um lugar melhor. Deus vai honrar isso. Ele sempre honra o amor. Portanto, precisamos orar mais. Ele também me disse que eu precisava sofrer alegremente. Agora, esse é um conceito difícil, especialmente depois de ter passado por uma morte terrível. Devo dizer que foi extremamente doloroso. Eu estava sozinho e não pude ter minha família comigo. Foi uma morte terrível. No entanto, percebi que aqui estava Deus, que desceu dos céus e morreu na cruz. Ele não apenas morreu, mas viveu toda a sua vida sofrendo. Ele foi o mais pobre dos pobres, nasceu em um celeiro. Ele escolheu essa vida para que pudesse se identificar conosco. Ele nos mostrou que mesmo em sua glória, ele teria que carregar aquela cruz para nos salvar. E então percebi como eu poderia pensar em evitar minha própria cruz. Isso não significa que todos terão a mesma cruz. Nem todos precisarão passar por uma morte tão horrível quanto a minha. Nem precisarão passar por um transplante de coração 2 anos depois. Nem todos terão essas experiências de sofrimento. No entanto, todos nós sabemos que sofremos na vida. Todos nós já enfrentamos sofrimentos e continuaremos a enfrentá-los. Essa é a natureza da vida. Se você comer muitos tacos e ficar com dor de estômago, não é culpa de Deus. É simplesmente a natureza da vida. E contudo, Deus utilizará esse sofrimento em nosso benefício se permitirmos, e esse é o propósito do sofrimento alegre. Aceitar as consequências de nossos comportamentos e da natureza, e simplesmente devolvê-lo a Deus, dizendo que ainda amo o bem que está aqui, apesar do desconforto que estou sentindo agora. Usá-lo para sempre, e ele se vai. Nunca entendi essa parte na Bíblia, onde Paulo diz que, através dos meus sofrimentos, eu me torno completo ou perfeito. Não tenho certeza sobre o texto, mas é assim. Os sofrimentos de Cristo, por causa dos meus sofrimentos, eu aperfeiçoo os sofrimentos de Cristo. Agora, como podemos completar algo que aquela própria perfeição já havia feito? É por nossa vontade, por nossa aceitação de nossa experiência. É como fazemos. Ele nos mostrou que fez exatamente a mesma coisa que fazia no jardim. Ele estava rezando, e eu podia ver como ele estava explicando essas coisas para mim. Eu tinha todas aquelas memórias lá, então não era assim. Não era como se eu apenas tivesse que pensar nessas coisas. Elas estavam presentes em minha mente. Mas no jardim foi muito isso que ele fez. Ele estava sofrendo imensamente, e então ele virou tudo, ele aceitou. E foi isso que eu soube que tinha que fazer. Então eu tive que voltar. E ele me mostrou que eu ia voltar. Eu ia sofrer mais do que antes da minha morte. Eu ia ter toda aquela dor, mais a dor adicional de morrer em qualquer extensão que eu teria na vida. E ele me disse que iria me dar um novo coração. Eu não sabia que isso ia passar por um transplante de coração. Eu pensei que ele iria apenas curar milagrosamente meu coração, mas chegarei a isso em 1 minuto. Então eu sabia que ia ter mais sofrimento, e não me importei. De fato, neste ponto, eu percebi como todo o sofrimento que eu havia passado antes da minha morte foi tão maravilhoso, porque ele o encheu de amor. E não, eu não tinha essas feridas. Eu não sei se poderia ter experimentado esse amor e nesse mesmo grau. Certamente não seria capaz de apreciá-lo por ter a experiência de algo tão horrível para ser preenchido com algo tão bom. E então, a última coisa que ele me disse para fazer foi compartilhar seu amor. E, embora isso pareça muito simples, pode ser difícil para nós, como seres humanos, porque ficamos ofendidos por outras pessoas. Outras pessoas fazem coisas que são realmente problemáticas para nós. Pessoas pecam muito, e nós não amamos o pecado, não o toleramos. Temos que até ignorar e fingir que sabemos. Algumas pessoas dizem,
Não julgue. Isso é absolutamente errado. Nós nunca julgamos a pessoa. Não dizemos, oh, você é uma pessoa má porque você faz essa coisa má. Não é você que está fazendo essa coisa má. Volte aqui e seja uma boa pessoa novamente. Mas, para compartilhar esse amor, temos que saber quando dizer algo e quando não compartilhar. Amar é saber reconhecer onde outra pessoa está e alcançá-la naquele nível e ajudá-la a experimentar esse amor de uma forma que a leve ao próximo nível. É uma coisa muito complexa, mas, se entrarmos nisso com a pureza de tentar compartilhar amor, mesmo que a gente erre, Deus vai fazer isso bom, e é isso que Ele estava me mostrando. Eu não preciso ter medo de mostrar o amor dele, porque é Ele que vai plantar aquela sementinha que eu planto. Então agora Ele me diz que eu preciso voltar. Assim que eu viro para voltar para o meu túnel, foi quando eu não tive mais a visão de Jesus. Aquilo não estava mais lá. Essa foi a única vez que eu não pude ver, sabe? Tudo no céu, e eu estou andando pela luz. E então a luz se abre, e eu volto exatamente da mesma maneira, e vejo meu túnel. Acho que vi outros túneis. Esta é a única vez que vou falar sobre a periferia, mas não posso dizer com certeza porque foi na periferia. Estava focado no meu túnel, mas no final do meu túnel não era mais aquele vazio escuro. Era meu quarto de hospital, e eu podia ver meu corpo. Então eu estava deitado lá, e era como se eu estivesse olhando através dos meus olhos. Mas eu podia ver, você sabe, minha nuca. E ainda assim eu podia ver tudo. Mas eu podia ver o que a equipe no quarto do hospital estava fazendo. E havia cerca de 20, talvez 15 pessoas na sala, e vários outros do lado de fora. Havia cerca de 20 pessoas reunidas, executando diferentes tarefas e obtendo diferentes peças de equipamento, ou todas as diferentes coisas diferentes que eles têm que fazer. Foi bastante caótico. E eu estou voltando para esse caos, sabendo que aquela dor vai ser bem forte em mim quando eu voltar, mas eu tive essa alegria que simplesmente não poderia ser abalada. E então, quando eu voltar para o meu corpo, eu volto direto. Não precisei que ninguém me explicasse como fazer. Era natural. Assim que retornam ao meu corpo, parecia que o túnel estava fechado, como se aquela ligação tivesse uma espécie de barreira, mas isso se deveu a todas as distrações da vida, voltando para mim de uma vez só. O caos da sala, as preocupações, os medos, a dor, quer dizer, a dor era imensa, e mesmo assim eu sabia que o túnel ainda estava aberto. Eram essas distrações que todos nós enfrentamos na vida, são elas que nos impedem de ter uma comunhão completa com Deus. E então eu sabia que poderia voltar a isso, só precisava aprender a controlar essas distrações. Mas assim que abro os olhos, tento me levantar o máximo que posso, porém estou amarrado porque estão me dando choques e fazendo vários outros procedimentos médicos para me manter seguro. Estou usando máscaras e tenho algumas coisas na minha cabeça para manter meu cérebro fresco e monitorar minha atividade cerebral. Por sinal, fiquei morto por 10 minutos. Não tinha coração, não tinha atividade cerebral, tudo estava completamente morto por 10 minutos. Foi realmente incrível, porque assim que voltei ao meu corpo, não parecia que eu tinha sofrido algum tipo de dano cerebral que você normalmente suspeitaria após tanto tempo estando morto. Mas olhei diretamente para o médico e disse a ele, eu acabei de morrer. No entanto, ele não pôde me ouvir completamente por causa da máscara e tudo mais. Então ele teve que se aproximar de mim e tinha esse olhar em seu rosto como se estivesse prestes a encerrar o dia, como se eu estivesse morto, e ele iria registrar a hora e dizer que o paciente está morto. Isso porque tiraram aquela máquina de mim, a mesma que também quebrou algumas costelas. Então quero dizer, a dor realmente era intensa. Mas o médico estava olhando para mim e eu disse novamente, eu acabei de morrer. E ele disse, sim, você acabou de morrer. E eu queria essa confirmação médica, porque como um psicoterapeuta, nunca acreditei em experiências de quase morte. Sempre pensei que fossem neuroquímicas, apenas uma onda de neuroquímicos entrando no cérebro e causando essas memórias. Mas claramente, não perdi o pensamento consciente desde o momento antes de morrer até quando morri, durante todo o tempo no céu e depois voltando e entrando em meu corpo novamente. Nunca perdi esse pensamento consciente, e ainda, enquanto meu cérebro físico estava morto, eu estava no céu estabelecendo uma nova memória. Isso é impossível, especialmente as coisas que fui capaz de fazer, estão além do que qualquer outro ser humano jamais imaginou. Portanto, não há como meu cérebro ter inventado algo por conta própria enquanto estava morto e não funcionando. É apenas uma impossibilidade. Então,
Todo o meu entendimento e treinamento foram virados de cabeça para baixo. Lembro-me de pensar em alguns dos meus professores e de dizer: caramba, eles realmente entenderam errado. Isso é absolutamente surpreendente. Então, o médico, você sabe, eles trabalharam em mim. Tiveram que fazer cirurgias. Eu tive que colocar um novo desfibrilador. Mas o que foi muito legal é que vivi com este coração morto por 2 anos. Quando o removeram durante o transplante de coração, fizeram uma incisão e fizeram a biópsia. Eles me mostraram todas as partes do meu coração e todos os diferentes lugares que elas têm. Uns 5 ou 6 lugares diferentes, eles disseram. Sem essa peça, ou sem aquela peça, ou com qualquer uma dessas, o meu coração não poderia funcionar. Estava tão danificado, cheio de cicatrizes, que o músculo liso do coração não conseguia mais se contrair corretamente. Ele estava enviando ritmos anormais, não adequados para o funcionamento normal. Eles chamaram isso de milagre médico, mas agora você sabe que foi um milagre de Deus. Ele decidiu intervir na minha vida, tirou-me do limite da incerteza e deu-me uma nova chance. Isso é a beleza do nosso Deus, sabe? Quando eu olhava para o rosto dele, via misericórdia. Ele não estava me condenando pelos meus pecados, mas me salvando deles. Eu o escolhi naquele vazio escuro, fiz uma escolha consciente de me voltar para ele. Disse que queria estar com ele, ver aquela luz e encontrar Jesus. Essas coisas só poderiam vir de um lugar, desse amor que me impulsionava de dentro, minha alma dizendo: é aqui que eu pertenço. Eu sabia que minha inteligência era muito maior do que jamais poderia ter imaginado, mas era tudo por causa da minha conexão com Jesus. E Ele estava dando livremente. Essa é a beleza do nosso Deus. Sua misericórdia vem sem amarras. Tudo o que precisamos fazer é pedir. Tudo o que precisamos fazer é amá-lo. É tudo o que Ele quer. Gostaria de esclarecer uma coisa. Eu escrevi um livro chamado Da Morte ao Paraíso, mas usei um pseudônimo. O pseudônimo é T.S. Dismas. A razão pela qual escolhi isso é porque não achei que deveria receber o crédito por essa história, pois aconteceu comigo, mas não por minha causa. Não tenho mérito, é tudo graças ao nosso Senhor. Obrigado por ouvir.